Capítulo 10. Autodisciplina. Quem adquire a habilidade de tomar plena posse de sua mente pode tomar posse de tudo mais a que tem justo direito. Andrew Carnegie. Vamos agora revelar os métodos pelos quais se pode tomar posse da própria mente. Começamos com a citação de um homem que comprovou a veracidade de sua armação por suas impressionantes realizações. Os que o conheceram melhor, que trabalharam de perto com ele, dizem que seu traço de caráter mais proeminente era ter tomado plena posse da própria mente ainda muito jovem e nunca ter abdicado do direito de pensar os próprios pensamentos. Que realização, e que bênção seria se todos pudessem dizer com sinceridade: sou senhor do meu destino, capitão da minha alma. O Criador provavelmente pretendia que assim fosse. Do contrário, os humanos não estariam limitados ao direito de controle sobre um único poder, o poder dos próprios pensamentos. Passamos a vida buscando liberdade de corpo e mente, mas a maioria nunca a encontra. Por quê? O Criador forneceu os meios pelos quais o ser humano pode ser livre e concedeu a todos o acesso a esses meios. Também inspirou cada um com motivos propulsores para a conquista da liberdade. Porque então os seres humanos passam a vida aprisionados em uma gaiola que eles mesmos criam, quando a chave da porta está facilmente a seu alcance. A gaiola da pobreza, a gaiola da saúde ruim, a gaiola do medo, a gaiola da ignorância. O desejo de liberdade de corpo e mente é universal, mas pouca gente o realiza, porque a maioria procura por toda parte, menos na única fonte de onde ele pode vir, dentro da própria mente. O desejo de riqueza também é universal, mas a maioria nunca sequer enxerga as verdadeiras riquezas da vida porque não reconhece que todas começam na própria mente. As pessoas procuram poder e fama a vida inteira sem conquistar nenhum dos dois porque não reconhecem que a verdadeira fonte de ambos está na própria mente. O mecanismo da mente é um sistema profundo de poder organizado que só pode ser liberado por um meio: a severa autodisciplina. A mente devidamente disciplinada e direcionada para N.S. Denidos é um poder irresistível que não reconhece a realidade da derrota permanente. Ela organiza a derrota e a converte em vitória. Transforma obstáculos em degraus. Atrela seu vagão a uma estrela e usa as forças do universo para alcançar todos os seus desejos. Quem se domina pela autodisciplina nunca pode ser dominado por outros. A autodisciplina é uma das 12 riquezas, mas é muito mais. É um pré-requisito importante para a conquista de todas as riquezas, inclusive liberdade de corpo e mente, poder, fama e todas as coisas materiais que chamamos de riqueza. Autodisciplina é o único meio pelo qual se pode focar a mente em um objetivo principal denido até a força cósmica do hábito absorver o padrão desse propósito e começar a traduzi-lo em seu equivalente material. É a chave para o poder volitivo e para as emoções do coração, porque é o meio pelo qual essas duas coisas podem ser dominadas e equilibradas uma em relação à outra e dirigidas para N.S. Denidos em pensamento preciso. É a força diretriz para a manutenção de um objetivo principal denido. É a origem da persistência e dos meios pelos quais se pode desenvolver o hábito de realizar planos e propósitos. É o poder com o qual todos os hábitos de pensamento são padronizados e mantidos até serem absorvidos pela força cósmica do hábito e levados a seu clímax lógico. É o meio pelo qual se pode ter pleno e completo controle da própria mente e dirigi-la para quaisquer N.S. desejados. A autodisciplina é indispensável em qualquer liderança. É o poder pelo qual se pode fazer da própria consciência uma colaboradora e guia, em vez de uma conspiradora. É a policial que, pelo controle de todos os medos, libera a mente para a expressão da fé. É o que limpa a mente para a expressão da imaginação e da visão criativa. A autodisciplina acaba com a indecisão e a dúvida. Ajuda o indivíduo a criar e manter a consciência de prosperidade essencial para a acumulação de riquezas materiais e a consciência de saúde necessária à manutenção da boa saúde física. Além disso, opera inteiramente pelo sistema mental. Portanto, vamos examinar esse sistema para entender os fatores que o compõem. Os 10 fatores do mecanismo do pensamento. A mente opera por meio de 10 fatores, alguns dos quais funcionam de forma automática, enquanto outros devem ser dirigidos por esforço voluntário. A autodisciplina é o único meio para essa direção. Os 10 fatores são: 1.
Inteligência infinita, fonte de todo o poder de pensamento, opera automaticamente, mas pode ser organizada e dirigida para NS específicos pela definição de objetivo. A inteligência infinita pode ser comparada a um grande reservatório de água que transborda continuamente em pequenos riachos que fluem em muitas direções, dando vida a toda a vegetação e a todas as coisas vivas. A porção da corrente que dá vida ao ser humano também proporciona o poder do pensamento. O cérebro pode ser comparado à torneira, enquanto a água que flui por ela representa a inteligência infinita. O cérebro não gera o poder do pensamento, apenas recebe esse poder da inteligência infinita e aplica quaisquer ANS que o indivíduo deseje. Lembre-se de que esse privilégio do controle e da direção do pensamento é a única prerrogativa sobre a qual o indivíduo foi dotado de domínio completo. Pode usá-lo para construir ou destruir. Pode direcioná-lo com definição de objetivo ou pode negligenciar esse direcionamento, como preferir. O exercício desse grande privilégio é alcançado apenas pela autodisciplina. 2. Mente consciente. A mente do indivíduo funciona por meio de dois departamentos. Um é conhecido como seção consciente, o outro, como seção subconsciente. É opinião de psicólogos que as duas seções são comparáveis a um iceberg. A porção visível acima da superfície da água representa a mente consciente. A porção invisível embaixo da água representa a mente subconsciente. Portanto, é óbvio que o consciente, a porção com que acionamos nosso poder de pensamento de maneira consciente e voluntária, é apenas uma pequena porção do todo, não mais que um quinto do poder mental disponível. O subconsciente funciona de modo automático. Desempenha todas as funções necessárias à construção e manutenção do corpo físico. Mantém o coração batendo para fazer circular o sangue. Assimila os alimentos por um sistema químico perfeito e os distribui em forma líquida para todo o corpo. Remove células desgastadas e as substitui por novas. Elimina bactérias prejudiciais à saúde. Cria novos seres pela fusão das células de protoplasma, material formativo de embriões animais, fornecido pelos machos e fêmeas de organismos vivos. Essas e muitas outras funções essenciais são executadas pela seção subconsciente da mente, que além disso serve de elo entre a mente consciente e a inteligência infinita. Ela pode ser comparada à torneira da mente consciente, pela qual, mediante a autodisciplina, pode-se ativar mais poder de pensamento. Ou pode ser comparada a um rico jardim onde pode ser plantada e germinada a semente de qualquer ideia desejada. A importância do subconsciente pode ser estimada pelo reconhecimento de que é o único meio de abordagem voluntária da inteligência infinita. Portanto, é o veículo pelo qual todas as preces são transmitidas e todas as respostas às preces são recebidas. É o meio que traduz o objetivo principal definido em seu equivalente material. Um processo que consiste inteiramente em guiar o indivíduo no uso apropriado dos recursos naturais para alcançar seus objetos de desejo. O subconsciente age sobre todos os impulsos de pensamento, levando todos os pensamentos moldados pelo consciente à conclusão lógica, mas dá preferência aos pensamentos inspirados por sentimentos como a emoção do medo ou da fé. Daí a necessidade de autodisciplina como um meio de fornecer ao subconsciente apenas pensamentos ou desejos que levem à realização do que se deseja. O subconsciente dá preferência também aos pensamentos dominantes da mente, aqueles criados pela repetição de ideias ou desejos. Esse fato explica a importância de adotar um objetivo principal definido e a necessidade de achar esse objetivo, mediante a autodisciplina, como um pensamento dominante. 3. Força de vontade, chefe de todos os departamentos da mente, tem o poder de modificar, trocar ou equilibrar todos os hábitos de pensamento, e suas decisões são nais e irrevogáveis, exceto por ela mesma. É o poder que controla as emoções do coração e está sujeito à direção apenas por autodisciplina. Pode ser comparada ao presidente de um conselho de diretores cujas decisões são nais. Recebe ordens da mente consciente, mas não reconhece nenhuma outra autoridade. 4. Razão. Juízo da mente consciente. Pode julgar todas as ideias, planos e desejos e fará isso se dirigida pela autodisciplina. Contudo,
Suas decisões podem ser deixadas de lado pela força de vontade ou modificadas pelo poder das emoções quando a vontade não interfere. Vamos ressaltar aqui que todo pensamento preciso requer a cooperação da razão. Embora seja um requisito que no máximo uma a cada 10.000 pessoas observe, isso explica a existência de tão poucos pensadores precisos. A maior parte do que se chama de pensamento é obra das emoções sem a influência orientadora da autodisciplina, sem relação com a força de vontade e com a razão. 5. Emoções. Fonte da maioria das ações da mente e da maioria dos pensamentos liberados pelo consciente. As emoções são trapaceiras e indignas de confiança e podem ser muito perigosas se não forem modificadas pela razão orientada pela vontade. Porém, a faculdade das emoções não deve ser condenada por ser inconável, pois é a fonte de todo entusiasmo, imaginação e visão criativa. Com autodisciplina, pode ser dirigida para o desenvolvimento desses elementos essenciais da realização individual. A direção pode ocorrer mediante a modificação das emoções pelas faculdades da vontade e da razão. O pensamento preciso não é possível sem completo domínio das emoções. O domínio é alcançado colocando-se as emoções sob o controle da vontade, preparando-as para serem direcionadas para quaisquer anies que a vontade possa ditar, modificando-as quando necessário pela faculdade da razão. O pensador preciso não tem opiniões e não toma decisões que não foram submetidas às faculdades da vontade e da razão e por elas aprovadas. Usa as emoções para inspirar a criação de ideias por meio da imaginação, mas reina as ideias por meio da vontade e da razão antes da aceitação ou não. Isso é autodisciplina da mais alta ordem. O procedimento é simples, mas não é fácil de seguir e nunca é seguido, exceto pelo pensador preciso que age mediante iniciativa pessoal. As mais importantes das 12 riquezas: 1. Atitude mental positiva. 2. Harmonia nas relações humanas. 3. Liberdade do medo. 4. Esperança de realização. 5. Capacidade de ter fé. 6. Mente aberta em todos os assuntos e 7. Boa saúde física. São acessíveis apenas por uma direção estrita e pelo controle de todas as emoções. Isso não significa que as emoções devam ser suprimidas, mas sim controladas e dirigidas para NS definidos. As emoções podem ser comparadas ao vapor de uma caldeira, cujo poder consiste na liberação e direcionamento por um motor. Vapor descontrolado não tem poder e, ainda que controlado, deve ser liberado por um regulador, dispositivo mecânico que corresponde à autodisciplina no que se refere a controle e liberação de poder emocional. As emoções mais importantes e mais perigosas são: 1. Sexo. 2. Amor e 3. Medo. São as que produzem a maior parte das atividades humanas. Amor e sexo são criativos, quando controlados e direcionados. Inspiram com imaginação e visão criativa de proporções estupendas. Sem controle e direção, podem levar o indivíduo a se perder em tolices destrutivas. 6. Imaginação, ou se não onde são moldados e formados todos os desejos, ideias, planos e objetivos, bem como os meios para alcançá-los. Por meio de uso organizado e autodisciplina, a imaginação pode ser desenvolvida até o status de visão criativa. Contudo, assim como as emoções, a imaginação é traiçoeira e indigna de confiança se não for controlada e dirigida pela autodisciplina. Sem controle, costuma dissipar o poder do pensamento em atividades inúteis, impraticáveis e destrutivas que não precisam ser mencionadas em detalhes aqui. Imaginação descontrolada é o ingrediente de que são feitos os devaneios. O controle da imaginação começa pela adoção de definição de objetivo baseada em planos definidos. O controle é completado por hábitos severos de autodisciplina que dão direção às emoções, porque o poder destas é o que inspira a imaginação à ação. 7. Consciência. Guia moral da mente, com o objetivo principal de modificar as metas e propósitos do indivíduo para que possam se harmonizar com as leis morais da natureza e da humanidade. Irmã gêmea da razão, a qual proporciona discriminação e orientação quando esta tem dúvida. A consciência funciona como um guia cooperativo apenas enquanto é respeitada e seguida. Se for negligenciada ou suas determinações forem rejeitadas,
acabará se tornando uma conspiradora em vez de guia, oferecendo-se para justificar os hábitos mais destrutivos do indivíduo. Dada a natureza dupla da consciência, é necessário que o indivíduo a direcione por meio de severa autodisciplina. 8. Sexto sentido. Estação transmissora da mente. Envia e recebe automaticamente as vibrações do pensamento. Meio pelo qual todo impulso de pensamento conhecido como intuição é recebido. Intimamente relacionado ao subconsciente. Talvez seja parte dele. O sexto sentido é o meio pelo qual a visão criativa opera e todas as ideias basicamente novas são reveladas. É o maior bem da mente de todos os indivíduos reconhecidos como gênios. 9. Memória. Arquivo do cérebro onde são guardados todos os impulsos de pensamento, todas as experiências e todas as sensações que chegam pelos 5 sentidos físicos. Pode ser o arquivo de todos os impulsos de pensamento que chegam à mente pelo sexto sentido. Embora todos os psicólogos discordem disso, a memória é traiçoeira e indigna de confiança a menos que seja organizada e dirigida pela autodisciplina. 10. 5 sentidos são os braços físicos do cérebro, pelos quais ele entra em contato com o mundo exterior e adquire informação. Os sentidos físicos não são conáveis, por isso precisam de constante autodisciplina. Sob qualquer tipo de atividade emocional intensa, os sentidos se tornam confusos e indignos de confiança. Os 5 sentidos podem ser enganados pelo tipo mais simples de truque de prestidigitação e são enganados diariamente pelas experiências comuns da vida. Sob a emoção do medo, os 5 sentidos muitas vezes criam fantasmas monstruosos que não existem além da imaginação. E não há fato da vida que não exagerem ou distorçam quando o medo prevalece. Controle dos hábitos de pensamento. Assim descrevemos de maneira breve os 10 fatores que integram as atividades mentais humanas. Fornecemos informação suficiente relacionada ao mecanismo da mente para indicar com clareza a necessidade de autodisciplina em sua manipulação e uso. A autodisciplina é obtida pelo controle de hábitos de pensamento. O termo autodisciplina refere-se apenas ao poder do pensamento, porque toda disciplina pessoal deve acontecer na mente, embora seus efeitos possam inuir nas funções do corpo. Você está onde está e é o que é por causa de seus hábitos de pensamento. Os hábitos de pensamento estão sujeitos ao seu controle. São as únicas circunstâncias da vida sobre as quais você tem completo controle. E este é o mais profundo de todos os fatos da vida, porque prova claramente que o Criador reconheceu a possibilidade dessa grande prerrogativa. Do contrário, não teria feito dela a única circunstância sobre a qual os humanos detêm controle exclusivo. Mais evidências de que o Criador quis dar aos humanos o direito indiscutível de controle sobre seus hábitos de pensamento foram reveladas pela lei da força cósmica do hábito, meio pelo qual hábitos de pensamento são achados e se tornam permanentes e automáticos, operando sem esforço voluntário do indivíduo. Por ora, estamos interessados apenas em chamar atenção para o fato de o Criador ter dotado o maravilhoso mecanismo conhecido como cérebro de um aparato pelo qual todos os hábitos de pensamento são absorvidos e ganham expressão automática. Autodisciplina é o princípio pelo qual se pode moldar voluntariamente os padrões de pensamento para harmonizá-los com seus objetivos e metas. Tal privilégio traz pesada responsabilidade, pois é o que determina, mais que tudo, a posição que cada indivíduo ocupa na vida. Se o privilégio é negligenciado e o indivíduo fracassa em involuntariamente criar hábitos que levem à realização de propósitos definidos, as circunstâncias da vida além de sua capacidade de controle farão o serviço. E que serviço extremamente porco costuma ser esse. Cada pessoa é um amontoado de hábitos, alguns criados por ela mesma, outros involuntários. Os hábitos são compostos por medos, dúvidas, preocupações, ansiedades, ganância, superstições, inveja e ódio. Autodisciplina é o único meio pelo qual os hábitos de pensamento podem ser controlados e direcionados até serem absorvidos e ganharem expressão automática pela força cósmica do hábito. Pense nisso com cuidado, porque essa é a chave do seu destino mental, físico e espiritual. Você pode organizar seus hábitos de pensamento,
e eles o conduzirão à realização de qualquer objetivo desejado ao seu alcance. Ou pode permitir que as circunstâncias incontroláveis da vida criem seus hábitos de pensamento, e eles o conduzirão de maneira irresistível à margem do fracasso do grande rio da vida. Você pode manter a mente voltada para o que deseja da vida e obter exatamente isso. Ou pode alimentá-la com pensamentos sobre aquilo que não deseja, e sua mente, também de forma implacável, trará exatamente isso. Seus hábitos de pensamento evoluem com o alimento que sua mente recebe. Isso é tão certo quanto que a noite segue o dia. Acorde, levante e acelere a mente em sintonia com as circunstâncias da vida que seu coração deseja. Acione os plenos poderes da sua vontade e assuma o controle total de sua mente. É a sua mente. Ela lhe foi dada como uma serva para realizar seus desejos, e ninguém pode entrar nela ou influenciá-la em nenhum grau sem seu consentimento e sua cooperação. Que fato profundo é esse? Lembre-se disso quando as circunstâncias sobre as quais você parece não ter controle começarem a agir e irritá-lo. Lembre-se disso quando o medo, dúvida e preocupação começarem a se instalar no quarto vazio de sua mente. Lembre-se disso quando o medo da pobreza começar a se instalar no espaço de sua mente que deveria estar preenchido por uma consciência de prosperidade. Lembre-se também da autodisciplina, único método pelo qual qualquer pessoa pode assumir a plena posse da própria mente. Você não é um verme criado para rastejar pela terra. Se fosse, teria sido dotado dos meios físicos para rastejar em vez de andar sobre duas pernas. Seu corpo foi criado para que possa ficar em pé, andar e pensar no caminho a seguir até a mais alta realização que seja capaz de conceber. Por que se contentar com menos? Por que insultar o Criador com indiferença ou negligência no uso de sua dádiva mais preciosa, o poder de sua mente? Acesse o seu inesgotável poder mental. Os poderes potenciais da mente humana ultrapassam o limite da compreensão. Um dos grandes mistérios que resiste através dos tempos é a negligência do homem em reconhecer e usar esses poderes como um meio de moldar seu destino terreno. A mente foi sabiamente dotada de um portal de acesso à inteligência infinita por meio do subconsciente. Esse portal foi concebido de forma que pode ser aberto para uso voluntário mediante o estado mental chamado de fé. A mente é dotada de imaginação, que permite a criação de meios de traduzir esperança e propósito em realidades físicas. É dotada das aptidões estimulantes de desejo e entusiasmo, com as quais planos e propósitos podem ser postos em prática. É dotada de força de vontade, com a qual planos e propósitos podem ser mantidos indefinidamente. A mente é dotada de fé, com a qual a vontade e o raciocínio podem ser subjugados enquanto o cérebro é direcionado para a força orientadora da inteligência infinita. Pelo sexto sentido, a mente está preparada para a conexão direta com outras mentes, mediante o mastermind, podendo assim acrescentar ao próprio poder as forças estimulantes de outras mentes, o que é de grande ciência no estímulo da imaginação. A mente é dotada de razão, pela qual fatos e teorias podem ser combinados em hipóteses, ideias e planos. Tem o poder de se projetar em outras mentes pelo que é conhecido como telepatia. É dotada do poder de dedução, pelo qual pode prever o futuro a partir da análise do passado. Essa capacidade explica por que o filósofo olha para trás a M de poder ver o futuro. A mente é equipada com meios de seleção, modificação e controle da natureza dos pensamentos, dando ao indivíduo o privilégio de construir o próprio caráter conforme qualquer padrão desejado e o poder de determinar o tipo de pensamentos que dominarão sua mente. É dotada de um maravilhoso sistema de arquivo para receber, gravar e recuperar todo pensamento expressado, conhecido como memória. Esse sistema maravilhoso classifica e arquiva automaticamente pensamentos relacionados de tal forma que a recuperação de um pensamento específico leva à recuperação de pensamentos associados. A mente é dotada do poder da emoção, pelo qual pode estimular a vontade e o corpo para qualquer ação desejada. Tem o poder de funcionar em segredo e em silêncio, garantindo assim a privacidade de pensamento em todas as circunstâncias. Tem uma capacidade ilimitada de receber, organizar, armazenar e expressar conhecimentos sobre todos os assuntos nos campos da física e da metafísica,
No mundo exterior e interior, a mente tem o poder de auxiliar na manutenção da boa saúde física e aparentemente é a única fonte de cura de doenças físicas, sendo todas as outras fontes meras contribuintes. Mantém um sistema perfeito de reparo e manutenção do corpo. Esse sistema funciona de modo automático. A mente mantém e opera automaticamente um maravilhoso sistema de substâncias químicas pelo qual converte alimento em combinações adequadas para a manutenção e reparo do corpo. Opera automaticamente o coração e a corrente sanguínea que distribui o alimento pelo corpo e remove todo o material descartado e as células mortas. A mente tem o poder da autodisciplina, pelo qual pode formar qualquer hábito desejado e mantê-lo até que seja absorvido pela força cósmica do hábito e dotado de expressão automática. É o ponto de convergência no qual o ser humano pode comungar com a inteligência infinita por meio de prece, ou qualquer forma de desejo expresso ou definição de objetivo, pelo simples processo de abertura do portal de acesso ao subconsciente pela fé. A mente é a única produtora de todas as ideias, todas as ferramentas, todas as máquinas e todas as invenções mecânicas da humanidade para o conforto material. É a única fonte de toda a felicidade e toda a infelicidade, de pobreza e riqueza de toda a natureza possível, e dedica sua energia à expressão de qualquer coisa que a domine pelo poder do pensamento. É a fonte de todas as relações e todas as formas de intercurso humanas, construtora de amizades e criadora de inimigos, conforme a direcionada. Tem o poder de resistência e autodefesa contra todas as circunstâncias e condições externas, embora nem sempre as possa controlar. A mente não tem limitações dentro do razoável, ou seja, nenhuma limitação exceto o que entra em conito com as leis da natureza, apenas aquelas que o indivíduo aceite por falta de fé. De fato, o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Tem o poder de mudar de uma disposição de ânimo para outra vontade. Portanto, não há por que sofrer danos irreparáveis por qualquer tipo de desencorajamento. A mente pode relaxar no esquecimento temporário do sono e se preparar para um começo revigorado em poucas horas. Quanto mais controlada, direcionada para NS definidos e usada de modo voluntário, mais forte e mais conável torna-se a mente. Pode converter som em música que relaxa e descansa o corpo e a alma. Pode enviar o som da voz humana para um outro lado da terra em uma fração de minuto. Pode fazer crescer 2 folhas de grama onde antes crescia uma. Pode construir uma impressora que recebe um rolo de papel em uma extremidade e entrega um livro impresso e encadernado na outra em questão de minutos. Pode acionar a luz à vontade, a qualquer hora do dia, bastando apertar um botão. Pode transformar água em energia a vapor e vapor em energia elétrica. A mente pode controlar a temperatura e criar fogo pela fricção de 2 gravetos. Pode produzir música pelo deslizar de cerdas de crina de cavalo por cordas feitas das entranhas de um gato. Pode localizar com precisão qualquer ponto geográfico pela observação da posição dos astros. Pode aproveitar a lei da gravidade no lugar do trabalho de homens e animais de maneiras numerosas demais para serem mencionadas. Pode construir um avião que transporta seres humanos pelo ar em segurança. Pode construir uma máquina que penetra o corpo humano com a luz e fotografa os ossos e tecidos moles sem feri-los. Tem o poder da clarividência, com o qual pode discernir objetos físicos não presentes ou visíveis a olho nu. Pode limpar a selva e transformar o deserto em um jardim produtivo. Pode controlar as ondas dos mares e transformá-las em energia para a operação de maquinário. Pode produzir vidro inquebrável e transformar polpa de madeira em tecido. Pode transformar os obstáculos do fracasso em degraus de realização. Pode construir uma máquina capaz de detectar mentiras. Pode medir com precisão qualquer círculo pelo menor fragmento de seu arco. Pode produzir borracha a partir de substâncias químicas. Pode reproduzir a imagem de qualquer objeto material via televisão, sem auxílio do olho humano. Pode determinar o tamanho, peso e componentes do Sol, a mais de 150 milhões de quilômetros, pela análise dos raios de luz. Pode criar um olho mecânico que detecte a presença de aviões, submarinos ou qualquer objeto físico a centenas de quilômetros. Pode selar hermeticamente qualquer tipo de alimento e conservá-lo por prazo indefinido. Pode gravar e reproduzir qualquer som,
inclusive a voz humana, com a ajuda de uma máquina e um pedaço de cera. Pode registrar e reproduzir imagens de qualquer tipo de movimento físico com a ajuda de um pedaço de vidro e uma tira de celulose. Pode construir uma máquina que viaja pelo ar, chão ou debaixo d'água. Pode construir uma máquina que abre caminho pela mais densa floresta, esmagando árvores como se fossem pés de milho. Pode construir uma pá que ergue tantas toneladas de terra por minuto quanto 10 homens moveriam em um dia. Pode usar os polos magnéticos do norte e do sul da Terra para determinar a direção de forma precisa com a ajuda de uma bússola. Grande e poderosa é a mente do homem. E ainda vai realizar façanhas que farão todas as coisas citadas acima parecer ninharias. Pensamentos negativos levam à autodestruição. Apesar de todo o espantoso poder da mente, a grande maioria das pessoas não tenta assumir o controle da própria mente e se expõe a medos ou dificuldades que não existem fora de sua imaginação. O arqui-inimigo da humanidade é o medo. Tememos a pobreza em meio à grande abundância de riquezas. Tememos a doença, apesar do engenhoso sistema que a natureza nos deu para a manutenção, reparo e conservação automática do corpo. Tememos a crítica, quando não há críticos além daqueles que instalamos em nossa mente por meio do uso negativo da imaginação. Tememos a perda do amor de amigos e parentes, embora saibamos muito bem que nossa conduta pode ser o suficiente para manter o amor em todas as circunstâncias comuns do relacionamento humano. Tememos a velhice, quando deveríamos aceitá-la como um meio de maior sabedoria e compreensão. Tememos a perda da liberdade, mesmo sabendo que liberdade é uma questão de relacionamentos harmoniosos com os outros. Tememos a morte, quando sabemos que ela é inevitável e que, portanto, está além do nosso controle. Tememos o fracasso, sem reconhecer que cada fracasso traz com ele a semente de um benefício equivalente. E temíamos os raios. Até Franklin, Edison e mais alguns indivíduos raros, que ousaram se apossar da própria mente, provarem que os raios são uma forma de energia física que pode ser usada para o benefício da humanidade. Em vez de abrir a mente por meio da fé para receber orientação da inteligência inita, a fechamos hermeticamente com todos os tons e graus concebíveis de limitações autoimpostas baseadas em medos desnecessários. Sabemos que o ser humano é o senhor de todas as outras criaturas vivas do planeta, mas deixamos de olhar em volta e aprender com os pássaros no ar e os animais na selva que até o mais estúpido dos animais foi sabiamente suprido de alimento e todas as coisas necessárias à sua existência pelo plano universal que torna a todos os medos infundados e tolos. Reclamamos de falta de oportunidade e protestamos contra aqueles que se atrevem a tomar posse da própria mente, sem reconhecer que todo indivíduo dono de uma mente sólida tem o direito e o poder de dar a si mesmo todos os bens materiais de que precise ou possa usar. Tememos o desconforto da dor física, sem reconhecer que é uma linguagem universal pela qual o indivíduo é alertado sobre males e perigos que precisam de correção. Por causa dos nossos medos, vamos ao Criador com preces por miudezas que poderíamos e deveríamos resolver por conta própria. Depois desistimos e perdemos a fé, se é que algum dia a tivemos, quando não obtemos os resultados que pedimos, sem reconhecer nosso dever de oferecer preces de gratidão pelas bênçãos abundantes que recebemos graças ao poder da nossa mente. Falamos e pregamos sobre pecado, sem reconhecer que o maior de todos os pecados é a perda da fé em um Criador onisciente que deu a seus filhos mais bênçãos que um pai terreno jamais pensa em dar à sua prole. Transformamos as invenções em ferramentas de destruição no que chamamos educadamente de guerra. Depois protestamos quando a lei da compensação retribui com fome e depressões econômicas. Abusamos do poder da mente de maneiras numerosas demais para serem mencionadas porque não reconhecemos que esse poder pode ser controlado pela autodisciplina e usado para atender às nossas necessidades. Assim vivemos a vida toda, comendo as cascas e jogando fora os grãos da abundância. A arte do pensamento preciso. Antes de sair da análise da autodisciplina, que lida inteiramente com o mecanismo do pensamento, vamos descrever rapidamente alguns dos fatos e hábitos de pensamento para podermos cultivar a arte do pensamento preciso. 1. Todo pensamento, positivo, negativo, bom, mau, preciso, impreciso,
tende a se revestir de seu equivalente físico e o faz inspirando o indivíduo com ideias, planos e meios para alcançar os NS desejados por meios naturais e lógicos. Depois que o pensamento sobre qualquer assunto se torna um hábito e é absorvido pela força cósmica do hábito, o subconsciente trata de levá-lo à conclusão lógica, valendo-se da ajuda de qualquer meio natural disponível. Talvez não seja uma verdade literal que pensamentos são coisas, mas é verdade que pensamentos criam todas as coisas, e as coisas que criam são réplicas impressionantes dos padrões de pensamento dos quais se originam. Algumas pessoas acreditam que todo pensamento liberado dá início a uma série interminável de vibrações com as quais o indivíduo que o liberou mais tarde terá que lidar. Que os seres humanos nada mais são do que um reflexo físico de pensamento posto em ação e cristalizado pela inteligência infinita. Também é crença de muitos que a energia com que os humanos pensam não é mais do que uma diminuta porção da inteligência infinita tomada do suprimento do universo pelo cérebro. Até agora nenhum pensamento contrário a essa crença foi comprovado. 2. A aplicação da autodisciplina pode influenciar, controlar e dirigir o pensamento para um M desejado mediante o desenvolvimento de hábitos voluntários adequados à realização de qualquer que seja o objetivo. 3. O poder do pensamento, com a ajuda da mente subconsciente, tem controle sobre todas as células do corpo. Realiza todos os reparos e substituições de células danificadas ou mortas, estimula seu crescimento, influencia a ação de todos os órgãos do corpo, ajuda em seu funcionamento por hábito e organização e auxilia no combate a doenças por meio do que é comumente chamado de resistência física. Essas funções são executadas de forma automática, mas muitas delas podem ser estimuladas de modo voluntário. 4. Todas as realizações humanas começam na forma de pensamento organizado em planos, metas e propósitos e expresso em ação. Toda ação é inspirada por um ou mais dos 9 motivos básicos. 5. O poder da mente opera por intermédio das seções consciente e subconsciente. A mente consciente é controlada pelo indivíduo. A subconsciente é controlada pela inteligência infinita e serve como meio de comunicação entre a inteligência infinita e a mente consciente. O sexto sentido é controlado pelo subconsciente e funciona de modo automático de acordo com certos fundamentos Shu's, mas pode ser influenciado a executar as instruções da mente consciente. 6. O consciente e o subconsciente funcionam em resposta a hábitos chados, ajustando-se a quaisquer hábitos de pensamento que se estabeleçam, sejam voluntários, sejam involuntários. 7. A maioria dos pensamentos é imprecisa porque se inspira em opiniões pessoais às quais se chega sem o exame dos fatos, ou por causa de preconceito, inclinação, medo e como resultado de excitação emocional em que a faculdade da razão tem pouco ou nenhuma oportunidade de modificar racionalmente. 8. O primeiro passo em pensamento preciso, dado apenas por quem exercita a autodisciplina de forma adequada, é separar fatos de ficção e rumores. O segundo passo é separar fatos, depois de identificados como tal, em duas classes importantes e sem importância. Um fato importante é aquele que pode ser usado para ajudar na realização do objetivo principal ou de qualquer objetivo menor que conduza ao principal. Todos os outros fatos são de menor importância. A pessoa mediana passa a vida lidando com inferências baseadas em fontes de informação não conáveis e fatos sem importância. Portanto, raramente vislumbra a autodisciplina que exige fatos e distingue fatos importantes e sem importância. 9. Desejo baseado em motivo definido é o começo de todo pensamento e ação voluntários associados à realização individual. A presença de qualquer desejo intenso na mente tende a estimular a imaginação a criar meios de alcançar o objeto desejado. Se o desejo é mantido na mente de modo contínuo, pela repetição do pensamento, é absorvido pelo subconsciente e automaticamente levado à conclusão lógica. Esses são alguns dos mais importantes fatos conhecidos relacionados ao maior de todos os mistérios, o mistério do pensamento humano, e indicam claramente que o pensamento preciso é possível apenas mediante os mais severos hábitos de autodisciplina. Onde e como se pode começar o desenvolvimento da autodisciplina?
Alguém pode perguntar, pode muito bem começar pela concentração em um objetivo principal definido. Nada grandioso jamais foi alcançado sem poder de concentração. Como a autodisciplina pode ser aplicada? O gráfico representa os 10 fatores pelos quais o poder do pensamento se expressa. 6 desses fatores são submetidos ao controle por meio de autodisciplina: a faculdade da vontade, a faculdade das emoções, a faculdade da razão, a faculdade da imaginação, a faculdade da consciência, a faculdade da memória. Os 4 fatores restantes operam de forma independente e não estão submetidos a controle voluntário. Contudo, os 5 sentidos físicos podem ser influenciados e dirigidos pela formação de hábitos voluntários. O gráfico 2 representa os 6 departamentos da mente sobre os quais a autodisciplina pode ser mantida com facilidade. Os 10 fatores do mecanismo do pensamento. Observe que o subconsciente tem acesso a todos os departamentos da mente, mas não está sob controle de nenhum. Os 6 departamentos da mente, sobre os quais a autodisciplina pode ser mantida, estão numerados em ordem de importância relativa. Os departamentos da mente foram numerados em ordem de importância relativa, embora seja impossível dizer categoricamente qual mais importante, pois todos são essenciais na expressão de pensamento. Não tivemos escolha senão colocar o ego, assento da força de vontade, na primeira posição, porque a força de vontade pode controlar todos os demais departamentos e adequadamente é chamada de Suprema Corte da Mente. Suas decisões são nullas e não podem ser submetidas à apreciação de nenhuma corte. A faculdade das emoções cai com a segunda posição, já que é bem sabido que a maioria das pessoas é governada por suas emoções. Portanto, cá próxima da Suprema Corte. A faculdade da razão ocupa o terceiro lugar em importância porque é a influência modificadora pela qual a ação emocional pode ser preparada para o uso seguro. A mente equilibrada é aquela com as faculdades da emoção da razão em acordo. Esse acordo normalmente é efetuado pelo poder da Suprema Corte. A vontade. A faculdade da vontade às vezes decide com as emoções. Em outras ocasiões, deposita a sua influência do lado da faculdade da razão, mas sempre tem a última palavra, e, seja qual for o lado que apoie, esse é o vencedor de todas as controvérsias entre razão e emoções. Que sistema engenhoso é esse? A faculdade da imaginação com em quarto lugar, pois é o departamento que cria ideias, planos e meios de alcançar os objetivos desejados, todos inspirados pela faculdade das emoções ou da vontade. Podemos dizer que a imaginação serve à mente como um comitê de meios, mas costuma agir por conta própria e partir em turnês de exploração fantástica por lugares sem relação com a faculdade da vontade. Nessas turnês por conta própria, a imaginação geralmente tem pleno consentimento, cooperação e incentivo das emoções. Principal motivo para que todos os desejos originados das emoções tenham de ser analisados de perto pela razão e revogados, se necessário, pela vontade. Quando emoções e imaginação escapam da supervisão da razão e do controle da vontade, parecem duas colegiais inconsequentes que decidem matar a aula e acabam na beira do rio ou na plantação de melancias do vizinho. Não tem travessura em que essas duas não possam se meter. Portanto, precisam de mais autodisciplina do que todas as outras faculdades mentais juntas. Vamos lembrar disso. Os outros 2 departamentos, consciência e memória, são auxiliares necessários da mente, embora importantes. Foram designados para o M da lista. A seção subconsciente foi posicionada acima dos outros 6 departamentos da mente porque é o elo entre mente consciente e inteligência inita e o meio pelo qual todos os departamentos da mente recebem o poder do pensamento. O subconsciente não está sujeito a controle, mas está sujeito à influência pelos meios aqui descritos. Age pela própria vontade, embora sua ação possa ser acelerada pela intensificação das emoções ou pela aplicação de força de vontade altamente concentrada. Um desejo ardente por trás de um objetivo principal definido pode estimular a ação da seção subconsciente da mente e acelerar suas operações. O relacionamento entre o subconsciente e os outros 6 departamentos, indicado no gráfico 2,
é semelhante em muitos aspectos ao do fazendeiro e às leis da natureza que regem o crescimento da plantação. O fazendeiro tem determinadas tarefas chás a cumprir, como preparar o solo, plantar as sementes na estação certa e manter os canteiros livres de ervas daninhas. Depois disso seu trabalho está encerrado. Dali em diante, a natureza assume o comando, germina as sementes, amadureça e produz uma safra. A mente consciente pode ser comparada ao fazendeiro, preparando o caminho para a formulação de planos e objetivos sob a direção da vontade. Se o trabalho é feito de modo adequado e uma imagem clara do objeto de desejo é criada, sendo a imagem a semente do objetivo desejado, o subconsciente toma a imagem, atrai o poder da inteligência infinita para dispor do necessário para a tradução da imagem, obtém a informação e apresenta a mente subconsciente na forma de um plano prático. Diferentemente das leis da natureza que germinam a semente e produzem uma safra para o fazendeiro dentro de um tempo definido, predeterminado, o subconsciente pega a semente de ideias e objetivos submetida a ele e determina o próprio tempo para entregar um plano para a sua realização. Força de vontade expressa como um desejo ardente é o único meio de acelerar a ação do subconsciente. Assim, assumindo plena posse da própria mente mediante a força de vontade, o indivíduo detém um poder de proporções estupendas. O ato de dominar a força de vontade a M de que seja direcionada para a realização de qualquer M desejado é autodisciplina da mais alta ordem. O controle da vontade requer persistência, fé e definição de objetivo. É fato conhecido por todos os mestres em vendas que neste campo de atividade o profissional persistente encabeça a lista da produção em vendas. Em algumas áreas, como a de seguro de vida, persistência é o bem mais importante para o vendedor. E persistência, em vendas ou em qualquer outra vocação, é uma questão de estrita autodisciplina. No campo da publicidade, valem as mesmas regras. Os publicitários mais bem-sucedidos atuam com inabalável persistência, repetindo seus esforços mês após mês, ano após ano, com regularidade inatacável. Especialistas da publicidade têm evidências convincentes de que essa é a única política que pode produzir resultados satisfatórios. Os pioneiros que se assentaram na América quando um país era apenas uma vastidão natural de homens primitivos e animais selvagens demonstraram o que pode ser realizado quando a força de vontade é aplicada com persistência. Em um período posterior da história de nosso país, depois que os pioneiros estabeleceram um esboço de sociedade civilizada, George Washington e seu pequeno exército de soldados subnutridos, maltrapilhos e mal equipados provou mais uma vez que força de vontade aplicada com persistência é imbatível. Os pioneiros da indústria americana nos deram outra demonstração dos benefícios da força de vontade amparada pela persistência. Homens que deram grandes contribuições ao estilo de vida americano foram homens de autodisciplina e a conquistaram pela força de vontade amparada por persistência. A trajetória de Andrew Carnegie é um excelente exemplo dos benefícios disponíveis mediante autodisciplina. Ele chegou à América quando um menino e começou a trabalhar. Tinha poucos amigos, nenhum deles rico ou influente, mas tinha uma enorme capacidade de expressar sua força de vontade. Trabalhador braçal durante o dia e estudante à noite, aprendeu a manejar um telégrafo e progrediu para a função de operador privado do superintendente de divisão da Pennsylvania Railroad Company. Nessa posição, Carnegie aplicou alguns princípios desta lozoa, entre os quais a autodisciplina, de maneira tão insciente que atraiu a atenção de homens com dinheiro e influência que poderiam ajudá-lo a realizar seu objetivo principal definido. Nesse ponto da carreira, ele tinha exatamente as mesmas vantagens que outras centenas de operadores de telégrafo, nada mais. Mas tinha um bem que os outros aparentemente não tinham: vontade de vencer e uma ideia definida do que queria, junto com a persistência para insistir até conseguir. Isso também era consequência da autodisciplina. As qualidades proeminentes de Carnegie eram força de vontade e persistência,
mas uma severa autodisciplina pela qual essas características eram controladas e dirigidas para a realização de um objetivo definido. Afora isso, ele não tinha qualidades relevantes que não existam em outros homens de inteligência mediana. De sua força de vontade devidamente autodisciplinada e direcionada para a realização de um objetivo definido, nasceu a grande United States Steel Corporation, que revolucionou a indústria do aço e empregou um enorme exército de trabalhadores especializados e braçais. Assim, vemos que um homem bem-sucedido começa pela aplicação da autodisciplina em busca de um objetivo definido e insiste até conseguir alcançar o objetivo com a ajuda desse princípio. A autodisciplina é um traço de caráter adquirido. Não é algo que se pode tomar da vida de outras pessoas nem ser aprendido nas páginas de um livro. É um bem que deve vir de dentro pelo exercício da força de vontade. Essas qualidades adquiridas são tão essentes em outras formas de aplicação quanto na conquista da liderança na indústria. Quando Andrew Carnegie disse que força de vontade é um poder irresistível que não reconhece o fracasso, sem dúvida quis dizer irresistível quando apropriadamente organizada e dirigida para um aim definido em um espírito de fé. Obviamente, ele pretendeu enfatizar três importantes princípios desta filosofia como a base da autodisciplina adquirida: definição de objetivo, fé aplicada e autodisciplina. É preciso lembrar, porém, que o estado mental que pode ser desenvolvido por esses três princípios pode ser alcançado com mais facilidade e maior rapidez pela aplicação de outros princípios desta filosofia, entre eles, mastermind, personalidade agradável, hábito de fazer um esforço extra, iniciativa pessoal e visão criativa. Combine esses 5 princípios com definição de objetivo, fé aplicada e autodisciplina e você terá uma fonte de poder pessoal de proporções estupendas. O iniciante no estudo desta filosofia pode achar difícil obter controle sobre sua força de vontade sem uma abordagem passo a passo, dominando e aplicando os 8 princípios citados acima. O domínio só pode ser alcançado de uma maneira: aplicação constante e persistente desses princípios. Eles devem entremear os hábitos diários do indivíduo, ser aplicados em todos os relacionamentos humanos e na solução de todos os problemas pessoais. A força de vontade responde apenas ao motivo perseguido com persistência e se torna forte do mesmo jeito que um braço pode ser fortalecido pelo uso sistemático. Homens com força de vontade adquirida pela autodisciplina não perdem a esperança nem desistem diante de dificuldades. Isso é coisa de homens sem força de vontade. Um humilde general se postou para a revista diante de um exército de soldados cansados e desanimados que acabara de sofrer uma dura derrota na guerra civil. Ele também tinha motivos para estar desanimado, pois a guerra não transcorria a seu favor. Quando um de seus oficiais sugeriu que o panorama era desanimador, o general Grant ergueu a cabeça cansada, fechou os olhos, cerrou os punhos e exclamou: "Vamos lutar ao longo dessas linhas mesmo que leve o verão todo." E lutou pelas linhas que havia escolhido. Então, bem pode ser que dessa decisão de um homem, apoiada por uma vontade indomável, tenha saído a vitória na que preservou a união dos Estados. Uma escola de pensamento diz que o certo faz poder. Outra escola de pensamento diz que o poder faz o certo. Mas homens que pensam com precisão sabem que a força de vontade gera poder, seja certo ou errado, e toda a história da humanidade corrobora essa crença. Estude homens de grandes realizações onde puder encontrá-los e você vai encontrar evidências de que a força de vontade organizada e aplicada com persistência é o fator dominante do sucesso. Vai descobrir também que homens bem-sucedidos se comprometem com um sistema mais severo de autodisciplina do que qualquer outro sistema a eles imposto por circunstâncias além de seu controle. Eles trabalham enquanto outros dormem, fazem um esforço extra e, se houver necessidade, repetem esse esforço sem parar até terem prestado o melhor serviço de que são capazes. Siga os passos desses homens por um dia e você vai se convencer de que eles não precisam de supervisão para cumprir suas tarefas. Agem por iniciativa pessoal porque dirigem seus esforços pelo tipo mais severo de autodisciplina. Podem apreciar o reconhecimento, mas não precisam disso como inspiração para agir. Ouvem as críticas,
mas não as temem nem são desestimulados por elas. Esses homens às vezes falham ou sofrem derrota temporária, como outras pessoas. Mas o fracasso só os estimula a fazer um esforço maior. Encontram obstáculos, como todo mundo, mas os convertem em benefícios pelos quais seguem adiante em direção ao objetivo escolhido. Experimentam um desânimo, como outras pessoas, mas fecham a porta da mente para experiências desagradáveis e transformam decepções em energia renovada, com a qual lutam pela vitória. Quando a morte assola a família, enterram seus mortos, mas não sua vontade indomável. Buscam o conselho de terceiros, extraem o que puderem usar e rejeitam o restante, embora o mundo todo possa criticá-los por conta de seu julgamento. Sabem que não podem controlar todas as circunstâncias que afetam suas vidas, mas controlam o próprio estado mental e as reações mentais a todas as circunstâncias, mantendo a mente positiva o tempo todo. São testados pelas emoções negativas, como acontece com todas as pessoas, mas as controlam e fazem delas suas nobres servas. Vamos manter em mente que pela autodisciplina se pode fazer duas coisas importantes, ambas essenciais à realização relevante. Primeiro, é possível controlar completamente as emoções negativas, transmutando-as em esforço construtivo e usando-as como inspiração para um empenho maior. Segundo, é possível estimular as emoções positivas e direcioná-las para a realização de qualquer aim desejado. Assim, controlando tanto as emoções positivas quanto as negativas, a faculdade da razão cá livre para agir, bem como a faculdade da imaginação. O controle sobre as emoções é obtido gradualmente pelo desenvolvimento de hábitos de pensamentos que conduzam ao controle. Esses hábitos devem ser formados nas pequenas circunstâncias de vida insignificantes, porque é verdade, como disse Louis Brandeis, da Suprema Corte, que o cérebro é como a mão, cresce com o uso. 1 a 1. Os 6 departamentos da mente submetidos à autodisciplina podem ser completamente controlados, mas o começo deve ser por hábitos que dão controle sobre as emoções, pois é verdade que a maioria das pessoas é vítima de suas emoções descontroladas durante toda a vida. A maioria é serva, não mestra das próprias emoções, porque nunca estabelece hábitos de controle definidos e sistemáticos sobre elas. Toda pessoa que decidiu controlar os 6 departamentos da mente por meio de um sistema severo de autodisciplina deve adotar e seguir um plano definido para manter o propósito diante de si. Um estudante desta filosofia escreveu um credo com essa finalidade e seguiu-o com tanto ânimo que logo se tornou inteiramente consciente da autodisciplina. O credo funcionou tão bem que é apresentado a seguir para o benefício de outros estudantes da filosofia. O credo deve ser assinado e repetido em voz alta 2 vezes por dia, uma de manhã, ao despertar, e outra à noite, na hora de deitar. Esse procedimento deu ao estudante o benefício do princípio da autossugestão, pelo qual o objetivo do credo foi transmitido com clareza ao subconsciente, onde foi absorvido e posto em ação de modo automático. Credo para autodisciplina. Força de vontade. Reconhecendo que a força de vontade é a corte suprema sobre todos os departamentos da mente, vou exercitá-la todos os dias, quando precisar do impulso para agir por qualquer objetivo, e criarei o hábito de pôr em prática a minha força de vontade pelo menos uma vez por dia. Emoções. Percebendo que minhas emoções são positivas e negativas, formarei hábitos diários que vão encorajar o desenvolvimento das emoções positivas e ajudar a transformar as emoções negativas em alguma forma de ação útil. Razão. Reconhecendo que minhas emoções positivas e negativas podem ser perigosas se não forem controladas e guiadas para NS desejados, submeterei todos os meus desejos, objetivos e propósitos à faculdade da razão e serei guiado por ela ao expressá-los. Imaginação. Reconhecendo a necessidade de ideias e planos sólidos para a realização de meus desejos, desenvolverei minha imaginação invocando-a todos os dias para me ajudar na formação desses planos. Consciência. Reconhecendo que minhas emoções se desviam frequentemente para o excesso de entusiasmo e que minha faculdade da razão muitas vezes carece do calor e do sentimento necessários para me permitir combinar justiça e misericórdia em meus julgamentos,
Incentivarei minha consciência a guiar-me em relação ao certo e errado, sem jamais ignorar seu veredicto, seja qual for o custo de colocá-lo em prática. Memória. Reconhecendo o valor de uma memória alerta, incentivarei a mim a se tornar alerta tomando cuidado de gravar com clareza todos os pensamentos que quero lembrar e associando esses pensamentos assuntos que possa trazer à mente com frequência. Mente subconsciente. Reconhecendo a influência de meu subconsciente sobre a força de vontade, tomarei o cuidado de dar a ele uma imagem clara e nítida de meu objetivo de vida principal e de todos os objetivos menores que levem ao objetivo principal e manterei essa imagem constantemente exposta ao subconsciente por repetição diária. Assinado. A disciplina sobre a mente é obtida pouco a pouco pela formação de hábitos que podem ser controlados. Os hábitos começam na mente, portanto. Uma repetição diária desse credo gera consciência do tipo específico de hábitos necessários para desenvolver e controlar os 6 departamentos da mente. O simples ato de repetir o nome dos departamentos tem um efeito importante. Desperta consciência de que os departamentos existem, são importantes, podem ser controlados pela formação de hábitos de pensamento e de que a natureza desses hábitos determina o sucesso ou fracasso da autodisciplina. É um grande dia na vida de qualquer pessoa quando ela reconhece que seu sucesso ou fracasso é em grande parte uma questão de controle sobre as próprias emoções. Antes que se possa reconhecer essa verdade, é preciso reconhecer a existência e a natureza dessas emoções e o poder disponível para quem as controla. Uma forma de reconhecimento de que muita gente nunca desfruta durante toda a vida. Existe uma aliança chamada Alcoólicos Anônimos, cujos membros estão espalhados por todo o país. Essas pessoas operam em grupos de mastermind em quase todas as cidades da nação. Elas estão se libertando de todos os males do alcoolismo em uma escala nada menos que milagrosa. Elas operam inteiramente pela autodisciplina. O medicamento que usam é o mais conhecido pela humanidade. É o poder da mente humana direcionado para um propósito definido. No caso, o M do alcoolismo. Essa realização deve inspirar todos os indivíduos a conhecer melhor o poder da própria mente. Se a mente pode curar o alcoolismo, e está curando o traço, pode curar pobreza, doença, medo e limitações autoimpostas. Os alcoólicos anônimos obtêm resultados porque seus membros são apresentados ao outro eu, a entidade invisível que é o poder do pensamento. As forças dentro da mente humana que não reconhecem o impossível. Essa organização vai viver e crescer, como deve ser com todas as forças do bem. Com o tempo, a organização vai estender seu serviço para a eliminação não só dos males do alcoolismo, mas também de todos os outros males, como medo, pobreza, doença, ódio e egoísmo. Por aí os alcoólicos anônimos sem dúvida vão adotar os 17 princípios desta lógica e proporcionar seus benefícios a todos os membros da organização, como alguns de seus membros já zeram com efeitos impressionantes. É fato conhecido que um inimigo reconhecido é um inimigo semi-derrotado. Isso se aplica aos inimigos que operam dentro da mente, bem como aos que agem fora dela. Aplica-se em especial a inimigos como as emoções negativas. Depois de reconhecer essas inimigas, o indivíduo começa quase inconscientemente a estabelecer hábitos, por meio da autodisciplina, com os quais contra-atacar. O mesmo argumento se aplica aos benefícios das emoções positivas, porque é verdade que um benefício reconhecido é um benefício facilmente utilizado. As emoções positivas são benéficas porque fazem parte de uma força diretriz da mente, mas são úteis apenas quando organizadas e dirigidas para a realização de NS definidos, construtivos. Quando não controladas, podem ser tão perigosas quanto quaisquer emoções negativas. O meio de controle é a autodisciplina, aplicada sistemática e voluntariamente pelos hábitos de pensamento. Pegue a fé, por exemplo. Essa emoção, a mais poderosa de todas, pode ser útil quando expressa por ação construtiva organizada com base em definição de objetivo. Fé sem ação é inútil, porque pode se resumir a mero devaneio.
Desejo e esperança frágil. Autodisciplina é o meio pelo qual se pode estimular a emoção da fé mediante definição de objetivo aplicada com persistência. A disciplina deve começar pelo estabelecimento de hábitos que estimulem o uso da força de vontade, porque é dego, o acento da força de vontade, que se originam os desejos. Assim, as emoções de desejo e fé se relacionam. Sempre que existe um desejo ardente, existe também a capacidade para a fé que corresponde exatamente à intensidade do desejo. Os dois sempre estão associados. Estimule um e você vai estimular o outro. Controle e direcione um por meio de hábitos organizados e você vai controlar e direcionar o outro. Isso é autodisciplina da mais alta ordem. Benjamin Disraeli, considerado por muitos o maior primeiro-ministro que a Inglaterra já teve, alcançou essa elevada posição pela força de vontade direcionada por definição de objetivo. Ele começou a carreira como autor, mas não teve muito sucesso. Publicou uma dezena de livros ou mais, mas nenhum deixou grande impressão no público. Ao falhar nessa área, Disraeli aceitou sua derrota como um desafio para um esforço maior em algum outro campo. Só isso. Então ingressou na política, com a mente veemente voltada para o cargo de primeiro-ministro do abrangente Império Britânico. Em 1837 tornou-se membro do parlamento por Maidstone, mas o primeiro discurso foi considerado por todos um tremendo fracasso. Mais uma vez Disraeli aceitou a derrota como um desafio para tentar de novo. Lutando em frente, sem nunca pensar em desistir, tornou-se líder da Casa dos Comuns em 1858 e mais tarde ministro das Finanças. Em 1868 realizou seu objetivo principal definido, tornando-se primeiro-ministro. Deparou com tremenda oposição. Seu tempo de provação havia chegado, que resultou em sua demissão. Longe de aceitar a derrota temporária como fracasso, protagonizou um retorno e foi eleito primeiro-ministro pela segunda vez. Depois disso tornou-se um grande construtor de impérios e estendeu sua influência em muitas direções. Sua maior realização talvez tenha sido a aquisição do Canal de Suez, feito destinado a dar ao Império Britânico vantagens econômicas sem precedentes. A palavra-chave de toda a carreira de Disraeli foi autodisciplina. Ao resumir suas realizações em uma frase breve, ele disse: "O segredo do sucesso é constância de objetivo." Quando a jornada ficava difícil, Disraeli acionava sua força de vontade ao máximo. Ela o amparou nas emergências da derrota temporária e o levou à vitória. Aqui temos o maior ponto de perigo para a maioria dos homens. Eles desistem quando as dificuldades surgem. Muitas vezes desistem quando só mais um passo os teria levado à vitória triunfante. A força de vontade é mais necessária em posições da vida mais elevadas, e a autodisciplina proporciona em todas as emergências, sejam grandes, sejam pequenas. Theodore Roosevelt foi outro exemplo do que pode acontecer quando um homem é motivado pela vontade de vencer, apesar de grandes obstáculos. Durante a juventude, ele sofria de asma crônica e problemas de visão. Os amigos não tinham esperança de vê-lo recuperar a saúde, mas Roosevelt não compartilhava dessa opinião porque reconhecia o poder da autodisciplina. Foi para o oeste, juntou-se a um grupo de trabalhadores braçais e se colocou em um sistema de rígida autodisciplina, pelo qual construiu um corpo forte e uma mente resoluta. Alguns médicos disseram que ele não seria capaz disso, mas Roosevelt se recusou a aceitar o veredicto. Em sua batalha para recobrar a saúde, adquiriu uma disciplina tão perfeita sobre si que voltou para o leste, entrou na política e avançou até vontade de vencer torná-lo presidente dos Estados Unidos. Os que o conheciam melhor diziam que sua qualidade mais proeminente era a força de vontade com a qual se recusava a aceitar a derrota como mais do que um impulso para se esforçar mais. Afora isso, sua capacidade, educação e experiência não eram superiores a qualidades semelhantes em outros homens à sua volta, gente de quem o público pouco ou nada ouviu falar. Enquanto Roosevelt era presidente, alguns oficiais do exército se queixaram de uma ordem para que se mantivessem em forma. Para mostrar que sabia o que estava dizendo, ele cavalgou mais de 150 quilômetros por estradas irregulares da Virgínia,
com os oficiais do exército atrás se esfalfando para acompanhar o ritmo. Por trás de toda essa ação física, havia uma mente ativa decidida a não ser prejudicada pela fraqueza física. E essa atividade mental se repetiu durante toda a sua administração na Casa Branca. Uma expedição francesa havia tentado construir o Canal do Panamá sem sucesso. Theodore Roosevelt disse: o canal será construído, e começou a agir imediatamente para expressar sua fé em termos de ação. O canal foi construído. Poder pessoal é embalado na vontade de vencer, mas só pode ser liberado para a ação pela autodisciplina e por nenhum outro meio. Robert Louis Stevenson era frágil desde o nascimento. A saúde o impediu de qualquer atividade estável nos estudos até passar dos 17 anos. Aos 23, sua situação era tão ruim que os médicos o mandaram sair da Inglaterra. Então Stevenson conheceu uma mulher por quem se apaixonou. O amor por ela era tão grande que ele ganhou vida nova, um novo motivo para agir, e começou a escrever. Embora o corpo mal tivesse forças para carregá-lo pelo mundo, continuou escrevendo até enriquecer o mundo com seus escritos, agora aceitos universalmente como obras-primas. O mesmo motivo, amor, deu asas aos pensamentos de muitos outros que, como Robert Louis Stevenson, zerão deste um mundo mais rico e melhor. Sem o motivo do amor, Stevenson por certo teria morrido sem ter feito suas contribuições à humanidade. Ele transmutou o amor pela mulher escolhida em obras literárias por meio de hábitos de autodisciplina que controlaram os 6 departamentos de sua mente. De maneira semelhante, Charles Dickens converteu uma tragédia amorosa em obras literárias que enriqueceram o mundo. Em vez de sucumbir ao golpe da decepção de seu primeiro amor, Dickens afogou a mágoa na intensa ação de escrever. Dessa maneira, fechou a porta para uma experiência que muitos outros poderiam ter usado como desculpa para fugir de seu dever, um álibi para o fracasso. Com autodisciplina, Dickens converteu seu maior sofrimento em seu maior bem, que lhe revelou a presença do outro eu, dentro do qual estava o poder do gênio retido em suas obras literárias. Há uma regra imbatível para superar mágoas e decepções: a transmutação das frustrações emocionais por meio de trabalho planejado. Essa é uma regra inigualável. O segredo de seu poder é autodisciplina. Liberdade de corpo e mente, independência e segurança econômica são resultados de iniciativa pessoal expressa por autodisciplina. De nenhuma outra maneira esses desejos universais podem ser garantidos. Você deve percorrer o resto da distância sozinho. Se seguiu as instruções que dei com o tipo certo de atitude mental, você agora está de posse da grande chave mestra. Agora vou revelar uma grande verdade da máxima importância. A chave mestra das riquezas consiste inteiramente no maior poder conhecido pelo homem: o poder do pensamento. Você pode ter plena posse da chave mestra tomando posse da própria mente por meio da mais severa autodisciplina. Com autodisciplina você pode pensar como entrar ou sair de qualquer circunstância da vida. A autodisciplina ajuda a controlar a atitude mental. Sua atitude mental pode ajudá-lo a superar toda circunstância de vida e transformar toda adversidade, toda derrota e todo fracasso em um bem de escopo equivalente. Por isso a atitude mental positiva encabeça a lista das 12 riquezas da vida. Assim, deve estar claro para você que a grande chave mestra das riquezas não é nada mais, nada menos que a autodisciplina necessária para ajudá-lo a tomar total e completa posse de sua mente. Comece exatamente onde está e torne-se o mestre de si mesmo. Comece agora. Livre-se de uma vez por todas do velho que o manteve em miséria e carência. Reconhece e aceite o outro eu que pode dar tudo o que seu coração anseia. Lembre-se de que é profundamente significativo que a única coisa sobre a qual você tem completo controle é a sua atitude mental, pois essa é a chave mestra das riquezas.